Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui retornando com mais um programa para nós conhecermos sempre mais a história da nossa igreja. Como dizia na outra vez, a história da igreja é a história da nossa mãe igreja. Passamos os primeiros programas todos falando sobre as perseguições aos cristãos. Nós fomos caminhando gradativamente da total intolerância até a tolerância, que veio em 311. Depois, em 313, veio a liberdade religiosa. Depois, com a ascensão de Constantino, veio de fato Constantino querendo sempre mais entrar nos temas ligados à igreja. Portanto, a igreja não tem mais perseguição. Porém, logo depois da perseguição, vieram os outros problemas. Nós vamos agora tratar em 2 programas, primeiro sobre um caso de cisma, depois um caso de heresia. Qual é a diferença? Cisma é quando 2 partes cismam, cada uma puxa para um lado. Então é o momento em que nós temos 2 bispos, 2 papas ou algo parecido, ou pelo menos 2 coordenações. Então, cada uma puxando para o seu lado. É o cisma. Quando é heresia, então temos realmente uma falsa doutrina. Isto é, ensina-se o erro. E as pessoas que vão aprender, aprendem em vez da verdade, aprendem um erro. Então, precisam ser combatidos, historicamente foram combatidos e foram superados. O primeiro caso é o cisma donatista. Este cisma donatista surgiu no norte da África. Naquele tempo, todo o norte da África era profundamente cristão. E havia uma grande arquidiocese em Alexandria e outra grande arquidiocese em Cartago. Pois na diocese de Cartago, lá aconteceu o seguinte problema. O bispo, Dom Mesúrio, precisamente no ano 311, o ano da tolerância, foi chamado pelo Papa para vir a Roma, tratar uma questão específica do norte da África. Ora, o arcebispo Dom Mesúrio, ao viajar, entregou as chaves da igreja, da casa, de toda a administração diocesana ao seu secretário particular, que era um diácono de nome Siciliano. Aconteceu que na volta de Roma, o navio naufragou. Naturalmente, o bispo morreu. Meses depois, eles ficaram sabendo. Tinha falecido o bispo, a sede estava vacante. E o diácono Siciliano organizou a eleição do sucessor. O que aconteceu? Os eleitores, que eram os padres de Cartago, os presbíteros, simplesmente elegeram Siciliano para ser o sucessor. Ora, ele foi então ordenado sacerdote primeiro, depois foi ordenado bispo. Chamaram 3 bispos do interior, ordenaram, e ele tomou posse. Entretanto, ele teve algumas pessoas que não gostaram. Em primeiro lugar, alguns padres da própria diocese de Cartago. Depois, os bispos da Numídia. A Numídia era a província eclesiástica. E lá tinha os bispos, tinha o costume de todos serem chamados para ordenar o novo arcebispo. Como não foram chamados, não gostaram da eleição de Siciliano. E veio Dom
da Numídia vieram os bispos e simplesmente declararam nula a eleição de Dom Ceciliano. Além disso, havia também alguns leigos, entre eles uma senhora muito importante de Cartago, Dona Lucila, porque a Dona Lucila tinha o seguinte costume: ao comungar, ao chegar à comunhão, ela, antes de receber a Eucaristia, ela puxava uma lembrança ou uma relíquia de um mártir e o beijava ostensivamente. O diácono Ceciliano chamou a atenção e por isso ela não gostava do diácono. E quando foi eleito, ela fez de tudo para que ele não pudesse ficar como bispo. Então, o que aconteceu? Vieram os bispos de fora, da Numídia, e elegeram um novo arcebispo. Quem foi eleito? Exatamente o padre que atendia na casa da Lucila. Era como que o capelão particular da Lucila. Isto causou imediatamente uma situação totalmente constrangedora. 2 arcebispos na mesma cidade. Constantino, ao saber que tinha acontecido isso em Cartago, veio pessoalmente para a África, convocou um concílio para a Igreja da África. E nesse concílio da Igreja da África, escutou todas as partes, enfim, e os juristas, enfim, todos eles concluíram para a seguinte situação: o bispo legítimo é Ceciliano, aquele primeiro que foi eleito. Evidentemente, ele deve ser o bispo empossado e ficar aqui. Os outros tiveram que entregar as igrejas que eles estavam ocupando. Ora, esta desocupação, como a gente já pode imaginar, se deu com alguma violência. Aconteceram algumas mortes. Imediatamente eles se chamam de mártires. O próprio novo bispo, Majorino, morreu. Foi eleito então Donato. E a partir dali, eles elegeram Donato como antibispo de Cartago, e eles começam a se chamar Igreja dos Mártires e atribuem a Ceciliano e ao outro lado o nome de Igreja dos Pecadores. Essa situação se sustentou até o ano 321. Em 321, como Constantino queria para o Oriente e queria deixar paz no norte da África, o que ele fez? Assinou a lei da tolerância. Deixa então ambos os lados progredir. E continuaram assim em 2 situações: Ceciliano e Donato. Donato era um homem bem preparado, um homem inteligente, e ele fez um grande progresso. Em pouco tempo, ele tinha muitos bispos no interior, ordenados por ele, seguindo Donato. Veio a morte de Constantino, no ano 337. E com isso assume Constante. Constante faz novo concílio na África, e desta vez, mais uma vez, foi declarado Ceciliano o bispo verdadeiro. Ora, todos os donatistas, o próprio Donato, foram mandados para o exílio. E o exílio desta vez é na Gália. Lá na Gália, claro, com sofrimento, com cadeia, etc., morre Donato, em 356. Com isso, mais uma vez, mártires. São eles os mártires. Enquanto que os de Ceciliano são chamados sempre mais de católicos. Mas católicos, pecadores. Enquanto que a Igreja dos Mártires é a igreja que era de Donato. E agora assume lá Parmeniano. Foi indo, a situação piorou cada vez mais. Em 362, Otato de Milevi escreve uma história sobre o cisma. Explica tudo desde o começo, porque as gerações de 50 anos mais tarde já não sabiam mais como tinha começado. E ao colocar a questão histórica toda,
Todo o povo ficou sabendo que realmente o bispo verdadeiro é aquela católica, os seguidores de Ciliano. E com isso vai se marchar para o final do terceiro século, do quarto século, e vai se chegar a um sempre maior consenso em favor da Igreja Católica. E aí, no fim do século, já por 398, 99, se convocou a Collatio Cartaginensis, isto é, o colóquio de Cartago. E neste colóquio de Cartago teve um papel preponderante o novo bispo de Hipona, nada mais nada menos do que Santo Agostinho. Claro, naquele tempo era conhecido como o bispo Agostinho de Hipona. Este bispo colocou todas as premissas lá diante do encontro de Cartago. Ele colocou assim: se o outro lado for vencedor, e se realmente o consenso mostra que os donatistas têm razão, eu vou renunciar e todos os bispos católicos da África vão renunciar em favor dele. Agora, se nós tivermos a certeza e se nós tivermos a convicção e se for declarado que nós somos os que estão certos, então também os outros vão renunciar e vamos finalmente fazer a paz. E vamos superar isto que é a desgraça para a igreja de todos os lados. A igreja de Roma é que sofre com tudo isso, vendo uma igreja como a de Cartago com duas cabeças. Se tivesse três cabeças, seria pior ainda. Toda a igreja é boa com uma cabeça, duas é demais. E sobra está errado. De fato, veio o dia do encontro de Cartago, com discursos de ambos os lados, e em pouco tempo, Santo Agostinho conseguiu colocar a fórmula: a igreja é santa e pecadora ao mesmo tempo, não por conta própria. Ela é santa porque Jesus Cristo a santificou. E ela é pecadora porque ela é formada por homens que pecam. E essa fórmula foi aceita por todos, foi ratificado e estava superado o cisma donatista. Graças a Deus, isso terminou bem e assim podemos concluir esse encontro com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.